Ser imitadores de Cristo é cumprir um propósito. É não andar aí sem rumo, sem direção, como o filho pródigo fez. Largou a presença do pai. Não, eu não quero mais ficar na tua casa, eu não quero mais ficar junto de ti. Eu quero a minha parte, eu quero o meu dinheiro. E eu vou embora. Fazer o que eu quiser. Onde ele foi parar, gente? Cuidando de porcos. Onde nem a comida dos porcos ele podia comer. Enquanto tinha dinheiro, enquanto ele estava torrando a herança dele, ele tinha amigo. Vocês repararam? Que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha recurso, estava todo mundo em volta dele, e ele pagando bebida para todo mundo, na promiscuidade. Estava todo mundo do lado dele. Homens de artimanhas, homens de astúcia, que se aproveitam de você, que se aproveitam do que você tem, mas não te dão, não te levam por um caminho de edificação, não te levam por um caminho do propósito, só se aproveitam de você. Não te levam por um caminho seguro. Homens de artimanhas. E tem um dia que a gente precisa cair em si, sabe? Tem um estalo. Cair em si. Um dia ele caiu em si. Um dia ele despertou. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu caminhei, eu acabei fazendo tanta besteira, olha onde eu vim parar. Ele começou a fazer uma reflexão sobre como é que estava, da onde ele saiu e aonde ele chegou. E falou assim, ó, meu Deus, eu pequei contra o meu pai e contra os céus. E hoje eu não tenho nem as bolotas dos porcos para comer. E aí, ele caiu em si e falou, eu vou lá para o meu pai, me arrepender, me humilhar, para ver se eu consigo trabalhar para o meu pai, mesmo como empregado dele, como ele faz com os outros, para eu ter um prato de comida decente para comer. Só que assim, esse caminho de volta que nós temos que fazer para o Pai, ele é sofrido porque ele quebra o nosso coração. E é necessário que isso aconteça. Porque a gente precisa se quebrantar na presença do Pai. A gente tem que estar com um coração sensível na presença do Pai. A gente precisa estar com um coração quebrantado, contrito na presença do Pai. Ele saiu da casa do pai porque estava com um coração duro, achando que era o dono do mundo, achando que podia fazer todas as coisas. E está voltando agora com o coração quebrantado, voltando no caminho, refletindo, pensando, fazendo ponderações com relação à vida dele. E vendo quantas coisas ele errou. Quantas coisas que ele se rebelou, quantas palavras ele jogou fora que eram palavras de salvação. E ele pensa que ele ia ser apenas um empregado. Quando ele chega na presença lá do Pai. Meu Deus. O próprio Pai vai à direção dele. Sabe o que significa isso? É que o Pai está nos buscando todos os dias. O nosso Pai está nos buscando todo o tempo para que a gente volte a ter relacionamento com Ele. Através da oração, através da palavra, através das suas atitudes, através do caráter, através da sua palavra com Ele, através dos seus votos e comprometimentos que você tem. Ele está te procurando e te esperando. Porque fala que o pai avistava a porta. E aí um dia, lá de longe, ele vem ver o filho se aproximando dele. Lá de longe, caminhando na sua direção.
voltando para casa. E ele corre. Deixa eu falar uma coisa sobre esse corre. O senhor consegue correr? Um pouco, não é? Um pouco. Porque o senhor, hoje, por exemplo, aqui, o estereotipo do personagem do pai do filho pródigo é o senhor. É um senhorzão de grande experiência. Só que tem um detalhe, ele não vestia calça. As roupas de um ancião em Israel era uma túnica que vinha de cima até embaixo. E em especial do ancião era uma túnica que ele não podia dar passos largos. Ele não podia fazer assim, ó, e dar um passo desse tamanho. O passo dele era pequeno. Por quê? Porque o ancião, na sua altura de sabedoria, ele não era mais para correr, ele tinha que agora passar os ensinamentos para os mais novos. E ele não tinha mais que correr na vida. Ele tinha que ensinar. E como um bom sábio, ele tinha paciência, longanimidade, tranquilidade para caminhar na vida. Porque ele sabia, como está escrito lá em Provérbios, que a correria leva à pobreza. O provérbio diz isso. A correria, tá? Andar sempre correndo para um lado para o outro, leva à ruína. Então fica o complemento da aula de ontem. Então ele não podia correr. Além disso, ainda tinha uns, eu não sei o nome, os sininhos em toda a orla da sua túnica, justamente, inclusive, porque se ele corresse, os sininhos denunciavam que ele estava correndo e ele poderia ser colocado à morte. Que era proibido, era lei ele correr. Lei. E mesmo assim, com tudo isso, o pai saiu correndo para abraçar o filho e não importou como o filho estava. Vamos lá, gente, cá para nós. Como é que o filho estava? Estava cuidando de porcos. Estava imundo. Imundo. Bem cheiroso. Estava perfumado ele? Estava. Estava perfumado porco. Estava perfumado de porco. E mesmo assim o pai não teve vergonha. Passou por todo o orgulho dele. Passou por cima da lei. Passou por cima da vergonha. Porque era uma vergonha para um ancião correr. Aquele filho estava condenado à morte. Porque a lei da desonra ao pai, na lei judaica, e o que ele fez era a morte. E o pai não se importou com nada disso. E sabe por que o pai ainda correu até ele? Para salvá-lo. Porque o pai, na hora que abraçou o filho, tomou a morte do filho para ele. Tomou o lugar do filho. Conhece alguma coisa parecida? Vocês conhecem alguma coisa parecida? Ele disse assim, ele estava morto e agora reviveu. Reviveu. Mas eu estou falando agora de João 3,16. O pai entregou o filho naquela cruz para nos salvar. Aquela cruz era nossa. Ela estava pronta para nós. Todo sujo, imundo, cheio da imundícia do pecado.
mas Ele deu o seu Filho naquela cruz para nos salvar. Então, no que Ele abraça o Filho, Ele recebe o Filho, porque o Pai Celestial está esperando os filhos para se reconciliar com Ele, para se voltar para Ele. E está esperando de braços abertos para que Ele venha receber os filhos do jeito que estiver. Não importa o que você tem, não importa o que você fez, não importa as meretrizes que você se deitou, não importa as amizades que você teve nesse tempo, não importa aonde você andou, não importa para o Pai. Ele quer se reconciliar contigo, Ele quer que você venha até Ele para Ele te abraçar e vai te receber do jeito que você estiver. E aí, a partir desse momento, o ancião, o pai, coloca um anel no seu dedo, manda dar um banho, dar novas vestes, limpas, alvas. Conhece outro texto para isso? Que o sangue do Cordeiro venha nos lavar todos os dias para que as nossas vestes não tenham nem ruga, nem mácula, nenhuma sujeira, nem mancha. Estejam totalmente alvas e brancas como a neve. Isso significa um total nível de santidade. Longe do pecado. Limpos do pecado. Remidos pelo sangue do Cordeiro. E a partir daí ele dá novas sandálias nos pés. Bota novas sandálias nos pés do filho. Por quê? Porque ele indica agora, você estava caminhando desse jeito, agora você vai ter uma outra caminhada, você vai ter novas atitudes, você vai ter novas responsabilidades, você vai agora ter novas palavras na sua boca, você agora vai ter novos pensamentos, agora eu vou te dar um outro destino, uma outra direção, um outro propósito que você sempre teve para você cumprir. Um objetivo na tua vida para você andar. E vai fazer uma grande festa para você. Para comemorar a volta do filho. Sabe o que é o anel? O anel significa que você pertence à família. Você estava sem o anel, você estava fora do clã, você estava fora do pertencimento. Agora você faz parte do pertencimento. Agora você voltou a fazer parte da família. Agora você se reconciliou com a sua família. Então você estava fora, agora você está dentro. Que é o lugar que você nunca deveria ter saído. Esse é o lugar que você nunca deveria ter rejeitado. Mas a dor da rejeição que mora dentro de nós, que está dentro de nós, precisa ser resolvida. E só você indo para os braços do Pai, para te livrar de toda a dor, e te sarar de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Amém, gente?